Sommelier de anime. Sommelier baiano. Sommelier de animes. Sommelier de animes. Bem-vindos a mais um Sommelier de Animes. Esse que vos fala é o João e eu tô aqui, pô, com a mesma galera de sempre. E, pô, pra quem não conhece, já é um terceiro episódio, né? Pô, tá feio, né? Mas eu sou o Folia. Sou o Joioso. Eu sou o Rafael e é o quarto, ele esqueceu, cara, é o quarto. Que isso? Esse aqui é o quarto. A galera tá boa de O cara já contagem. não tá É tão sabendo bom mais que nada. passa rápido, tá ligado? Pô, aí sim. Saí bem, saí bem. E aquele negócio, né? A mesma galera de sempre, porque eu acho que ninguém quer participar do nosso programa. Tá E triste. isso. E eu acho isso daí, pô, algo de se chorar, né? Exato, a galera podia pôr Eu acho demais, que né? Rede social aí. é melhor Instagram falar que a surgindo. gente é uma equipe de elite. Não, e tem isso É aí só que alto nível. que o glorioso, pô, Foli falou, né? Agora, por um aclamo de De dois 3 seguidores. fãs, ou 3 seguidores, falaram assim: vamos aí, galera. Cria o seu Instagram e o seu Twitter. E a gente criou, né? Agora é o quê? Fala aí. Sommelier de animes tá no Instagram, né? É, né? Tá igual o nosso nome daqui, cara. Não tem como você errar, tá Exatamente. ligado? Eu acho que não tem como colocar link no Instagram, senão... Sommelier é meio foda de escrever, mas lembra dos 2M que é sucesso. É, com 2 M's. Eu, por exemplo, não sabia que era com 2 M's, galera. Não se sinta mal, entendeu? Porque um dia vocês podem ter um podcast de sucesso. Tipo o Jovem Nerd, mas não igual a gente. Eu tô rindo aí, pareceu um bicho. Aí eu botei pra matar. Qual é? Não, vamos parar de palhaçada, cara. A gente não consegue fazer uma entrada decente, cara. É sempre uma confusão do cacete. E é tanto que a gente nem falou episódio, cara. O que a gente vai falar hoje? Sabe o que a gente vai falar hoje, galera? A gente vai falar sobre Dororo, uma obra clássica, maravilhosa, cheia de fãs por aí. Antiga obra, né? 1967, né, Rafa? Isso. O mangá é de 67. Teve um anime em 69 também. E esse novo esse mais recente foi como se fosse um remake. Muito interessante, inclusive. E você consegue perceber que tem algumas coisas na história que relembram o passado, né? Porque, como é uma história bem antiga, eles tinham alguns vícios da época. Mas é muito incrível a ideia da obra. É muito interessante você ver ele conquistando de pouco a pouco o seu corpo, né? A sua vida. E lembrando que é, pô, um clássico briga de espada, né? Você tem que. Quem é fã Quem de uma curte, quem boa curte. briga de espada Quem se amarra aí. tem que assistir. Eu adoro uma briga de espada. Porra, quem não gosta, né? E essa briga de espada é especial, né? Porque ele tem 3 espadas, né? Mas uma ele não usa nunca, né? Não sei se vocês ficaram revoltados com isso ela também. É de enfeite, né, cara? Ela é aquela. Porque o cara fez uma pra ele botar na cintura, mas ele fala: não, vou usar nos meus braços. É porque aqui é exatamente, né? Cada ali pra quando ele recuperar, quem já pode até botar aqui o spoiler, né? Ele recuperar as partes do corpo, spoiler. Spoiler, rapaziada. Cara, não, porra, tu tá de sacanagem. Você vai ver um episódio, um podcast maravilhoso que é o nosso. E, porra, escrito Dororo e tu não quer história. Porra, o que a gente vai falar de Dororo se não for spoiler? Entendeu? Não, mas faz sentido. assim, falando sério agora, eu tava esperando que pelo menos no final ele usasse aquela espada. Eu tava esperando, eu contei, ele usou uma vez. E foi super inútil também. E outra parada, né? Porque, tipo assim, pra quem não tá ligado, mas devia tá ligado, porque não vai ter muita graça ouvir nosso podcast se não tiver assistido. Cara, tipo assim, ele deu uma puta de uma sorte de os braços estarem só no final, né, cara, lá. Porque se tivesse no início... Não foi uma sorte, né? Isso se chama... Ia cair as espadas do braço autor. dele, ia dar mó trabalhão de ele conseguir uma espada nova, porque ele ia ter que segurar a lâmina. Tipo, pura. Porra. Não, ele tinha uma espada, ele só não usou, ele largou pelo visto, porque sumiu. Esse é o conveniente, né? É verdade, né? É. Mas eu tava esperando que em algum momento ele ia usar uma espada na perna, tá ligado? Tipo assim, ele usou só em um episódio, se eu não me engano, aquela espada na perna. Foi. Mas, tipo assim, eu queria ele, tipo assim, andando... Porra, ele fosse uma espada humana, tá ligado? Tipo assim, as duas pernas com
com um pedaço de espada, pô, espada no Aí vai dando nariz. estrelinha, tá ligado? Pô, espada tipo unicórnio. Eu queria ele E vai todo girando de vira uma shuriken também, né? Sim. Aí, Era pô, isso que já eu tava aparece o esperando. Naruto, pô, você pica. É E sorte aí também já que não é ele- mais cópia só do Demon Slayer, né? Calma aí. É uma readaptação. sorte também foi a do olho, né? Imagina. É igual os braços. Imagina se não recupera, se recupera logo do primeiro episódio. Porra. Eu achei Sim, muito legal, porque não sei se vocês viram o episódio passado, foi sobre Demon Slayer. E tem várias referências ao Dororo. Tipo assim, aquela. Você lembra o nome da planta, o Rafael? É Lírio Aranha. O Lírio-Aranha também está presente no Demon Slayer. E é muito importante para a obra, então, tipo assim, também é muito importante no Dororo. E também o fator de ser 12 demônios. No Demon Slayer tem 12 demônios também. Então, tipo assim, eu gostei, tipo, várias referências que ele usou, porque eu acho que foi uma inspiração para ele, assim, para começar a escrever, pra autora, né, de Demon Slayer. Sim. E Inclusive, o título desse episódio que a gente tá gravando é o pai de Demon Slayer, né? Provavelmente vai ser esse o título, né? Porque sem Dororo não existiria Demon Slayer, provavelmente. E eu acho muito diferente até o Dororo. E uma das coisas que eu queria começar aqui jogando a polêmica é o quão sortudo ele é para cada lugar que ele vai, ele encontra o demônio que ele precisa encontrar. Ah, mas ele. Calma aí. Porque o maluco Eu já pisa, quero encontra entrar um nessa demônio polêmica. que tem Não, ele encontra o demônio e o demônio tem a parte do corpo dele. Vocês notaram Não. essa coincidência absurda? Não Calma. vem com essa não. Ó. Ele pegou pelo menos uns 5 demônios que não tinha parte nenhuma. Sem contar também que tem o fato que os demônios são atraídos por ele. Então, assim, é questão de tempo. Tudo bem que, porra, teve lá aquelas sequências que ele foi ganhando parte, tipo, uma vez a cada. Em sequência, assim, tipo, de cidade em cidade, foi ganhando uma parte especial lá. Mas depois veio uma maré de azar. Depois teve um tempinho aí Não que conseguiu até um a Dororo dedinho. falou Ele não assim, conseguiu um pô, dedinho de volta. exatamente, falou só, tá falhando isso daí, tá matando os bichos, não tá vindo parte. Ah, mas foi o que ele falou lá no final, né? Mas essa parte final onde ele não tava conseguindo coisa foi porque o demôniozão que não tinha comido nada tava com ele. Exato. Ele tinha que comer a cabeça, mas foi a desculpa que eles usaram. Mas o que eu tô querendo dizer foi uma coisa que eu realmente não entendi da obra. Porque, pô, todo demônio que você mata, você vai conseguir uma parte do corpo ou aquele demônio específico que você mata? Isso eu não entendi. Ficou confuso. Eu concordo nessa parte aí, mas assim, pra mim, pelo menos, assim, vendo seu ponto agora, eu até entendo. Mas pra mim, assistindo, tipo, os episódios, ficou implícito que ele ganhava aquelas partes e tal, dos demônios que apareciam, só que ele também ganhava não, ele também matava outros demônios que ficavam, tipo, não apareciam em cena, que eles comentavam assim, a gente veio matando demônios até essa cidade e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem esse negócio, nem todos os demônios davam, tipo, só aqueles que apareciam eram os que tinham meio que o valor pra aparecer em cena. Então, mas tem um problema que eu vou alertar aqui vocês. Porque tem um demônio que eu acredito que ser mais antigo do que ele, entendeu? Por exemplo, há 15 anos atrás, os demônios vieram através do pai dele. Porque eles comeram as partes do corpo dele. Só que a espada amaldiçoada, ela vem com a gente falando que ela era uma coisa antiga. Já estava, tipo, até estragada já. De tão antiga que ela era. Só que como ela é antiga se ela tem 15 anos? Porque foi com 15 anos atrás que aconteceu a maldição. Não, mas ele recupera o quê depois que ele quebra a espada lá? Ele recupera água, isso eu tenho certeza. Eu acho que é a espinha dorsal dele. Eu acho que o que aconteceu foi que os demônios tipo, sempre existiram. Tipo assim, tinham alguns outros demônios espalhados. Só que, tipo, daquele tempo lá em especial, tinham aqueles demônios lá que fizeram um pacto e tal, e aí se manifestaram. Mas que já, tipo, existiam outros demônios também. Aí vem minha outra pergunta, porque fica muito aberto isso, essa história da recuperação. Outra pergunta também. Se ele não matar, ele não recupera? Se uma outra pessoa matasse, ele recuperaria? Isso aí é uma boa questão. Sim, sim, porque Ele recupera. até na luta final, cara, é assim. Na luta final ele recupera. Na luta, quando o velhinho mata o demônio lá que ia matar ele, quando ele era bebê, ele não recupera nada. Porque talvez aquele demônio não tivesse comido nada dele, entendeu?
Pode ter isso também. É porque a parada é essa, tipo assim, os demônios que ele tem que matar pra recuperar são os demônios que se alimentaram das partes dele, tá ligado? Tipo assim, aqueles 12 ali eram os 12 que você pegaram 12 partes do corpo e dividiram, entendeu? Aham. 12 partes do corpo não, tipo assim, pegaram partes do corpo e dividiram, entendeu? Porque, por exemplo, o último lá, o último demonião, ele tinha os 2 braços e os 2 olhos. Então não é tipo assim, pegar as 12 partes do corpo, entendeu? Eles Saquei. pegaram parte do corpo, pele, musculatura. Olho, nariz. Só não pegou musculatura, pelo que eu vi assim, do, sei lá, o coração. Tiraram grande parte os sentidos dele, né? Tipo, Sim. tiraram o tato, que tiraram, tipo, a pele Sim, e o sistema sim. de dor dele. Sim, Aí a audição, e aí, tipo assim. olfato. Então, é essa parada. E sobre a pergunta lá do Josi, só ele que tem que matar, não, porque no último quem mata é o cavalo. O cavalo mata o cara lá que tava com o braço e a mulher que tava com o outro braço. Do cavalo, o cavalo não era um demônio. O cavalo era um demônio Eu criado achei que por foi ele. isso, né? Foi isso que eu entendi. Manifestação àqueles Eu não sei se foi a legenda de onde eu assisti, ou se é realmente isso. Eu acho que o anime ele diferencia um pouco demônio de tipo monstros e fantasmas. Pelo menos Sim. De o onde eu assisti cavalo- também foi assim. o cavalo ele surge como um fantasma. Tipo assim, eu acho que lá a Ego que foi morta, ela, tipo, junto com a vontade dele de, tipo, lutar, ela tinha essa questão, então ela voltou como um fantasma. onde eu vi onde falava assombração. Teve o episódio Né? lá da mariposa, que tinha também as A crianças. assombração das e crianças, tal. sim. Então, tipo, eu acho que ele tinham 12 demônios que ele tinha que matar, e aí realmente eu concordo com você, Jô. Ficou um pouco meio que sem saber distinguir o que era demônio, o que era monstro, porque, tipo, ele matou mais do que 12, mas a gente não tem certeza. E aí, mas eu acho que, tipo, se alguém matasse, recuperaria. Vai ver, era isso também, né? Porque às vezes ele matou diversos monstros, mas nem todos eles eram demônios. E aí poderia ter essa pegada aí de por que ele matava. Eu acho que o cavalo foi uma coisa feita por ele. Foi a minha interpretação, porque o velhinho tinha falado para ele, inclusive, que ele tinha conseguido não foi só os demônios que pegaram coisas dele, ele também pegou coisas dos demônios. Por isso que ele tinha uma aura meio vermelha. Sim, sim. Então eu imaginei que uma dessas coisas podia ser criar assombrações, e por isso que eu imaginei que o cavalo foi feito por ele. Entendeu? Eu interpretei a mesma coisa, porque até pelo, tipo, o clima que ficou na cena, né? Tipo, os dois estavam compartilhando mesmo que um sentimento de ódio para aqueles caras e meio que, tipo, se juntaram para fazer isso. Tipo, ele conseguiu jogar um pouco dessa aura demoníaca no cavalo e o cavalo, tipo, ressuscitou. Né? Tipo, naquela forma demônio também. Cara, uma coisa que tá... Pode falar, Jô. E o outro também que eu fiquei confuso pra cacete, eu acho que foi o tubarão. Porque, tipo assim, o demônio os dois tubarões juntos ou os dois já eram uma... Entendeu? Eu fiquei meio confuso. Mano, eu também não entendi essa porra não, mas eu achei brabo. Então, eu também achei muito legal, mas assim... Um dos demônios mais maneiros que eu vi. Tipo assim, eu achei o anime muito maneiro, mas como é antigo, eu acho que, tipo assim, ele pecou em algumas coisas que hoje, por exemplo, não aconteceriam. Mas eu acho tranquilo também. Eu estou falando que tem esses problemas que acontecem. Assim, nesse ponto, eu tipo, como opinião pessoal, acho que nem diria que pecou, mas eu tinha até comentado em off, assim, que eu, tipo, senti muita falta disso. Eu acho que eles poderiam ter entrado mais numa história mais antiga, tipo, mostrando a criação daquele tempo, quem fez aquele tempo, por exemplo, tipo, quando que surgiu, tipo, de onde vieram, tipo, os demônios, se eles andavam na Terra e alguém, tipo, criou aquilo ali para adorar eles e tudo mais, tipo, ter explorado um pouco esse lado que ficou, tipo, muito no ar. Tipo, o templo já tava lá, o cara foi lá fazer o pacto, tinha aquele velhinho no início que eu também não entendi quem era, que o pai do Hyakimaru, quando vai lá, né, fazer o pacto, tinha alguém lá dentro que ele teve que matar, e eu não sei, tipo, quem era aquele cara. É verdade, ficou aleatório, Tipo assim, se ele tinha alguma ligação, se ele que criou, entendeu? Poderia ter explorado mais essa parte do passado, que acho que teria, tipo, enriquecido muito mais a história. Mas não acho que chegou a pecar. Eu acho que teria sido um a mais. Esse velhinho eu acho que não era assim, ninguém muito importante, mas eu acho que ele não era um adorador nem quem foi que construiu o templo. Eu acho que ele era tipo. Pareceu, porque tinha muita questão dessa parte chinesa, indiana,
de Buda e tal no anime. E eu acho que, tipo assim, seria meio que os demônios são a parte ruim, Buda a parte boa, e aí o velhinho parecia como se fosse tipo um monge e Um que guardião, né? o que ia ao templo meio que pra, tipo, proteger as pessoas dos demônios. Entendi. Tentar, Pra tipo, só controlar manter, pra pra eles não manter eles fugirem. ali, né? Tipo, como se Isso. fosse um guardião daquela desgraça É toda. verdade, isso faz sentido, porque teve aquele episódio lá na aldeia que o Hyakimaru ia se casar, que aquele demônio saiu da estátua, né? Então vai ver tem um lance parecido com isso, daquele velhinho tá lá como um guardião, tipo, mantendo os demônios presos na estátua pra eles não se manifestarem. Aí vem uma outra questão. Voltar na mesma coisa, sacanagem. Mas entendeu? Então os demônios surgiram de acordo quando eles foram liberados da estátua. Isso ficou pra mim, ficou muito, muito estranho. Cara, eu queria. Mas eu adorei, tá? Eu Eu queria. adorei o anime. Pô, a Josi adorou, tá até agora só dando porrada no anime, pô. É porque é um Não, sommelier crítico, né? O cara, pô, Não, não, tá você é mostrando um os pontos. sommelier de renome, né? Não é pouca Exato. merda, não. não, pô. Tá certo, tá É entre certo. tapas e beijos, eu e Dororo. Entendi. Exato. Cara, um personagem que eu gostei muito, e tipo assim, não apareceu o tanto quanto eu gostaria que tivesse aparecido, é o próprio sacerdote, né? O velhinho lá que ele é cego dos dois olhos e tem um tampão em um dos olhos. Eu não entendo se ele por que ele tem um Acho que tampão não se é um ele é tampão, cego. não. Cara. Eu acho que é tipo aquela monóculo. Pô, mas ele é cego, mano. Por que ele tem um monóculo? Eu não sei. Ah, irmão, É aí, um tampão, Ou né? pode ser o olho dele. Não sei. O É uma olho parada dele, tipo, esquisita. a pele. Será? Sei lá. Mas eu já tô indo contra você, mas termina aí Mas de falar. então, eu senti falta de saber a história dele. Porque ele parece que tá ali como meio que um hunter, sabe? aham. Ele é tipo um Não, caçador de o papel demônios e dele é não é isso. esse. O papel dele é uma coisa que ele sempre fala na história. Ele é tipo como se fosse a pessoa que vai contar a história depois, entendeu? Ele é uma pessoa que vem de tempos em tempos durante a história e ele observa e ele vive aquilo junto. Só que ele não é um personagem principal. Ele é o contador. Ele que vai contar depois. Ele tá ali pra só ver. Eu acho E que é eu Ele até gostei disso. registra, né? Ele registra a Achei isso. história, né? Entendi. Eu achei isso muito diferente. Tipo assim, eu não vejo mais obras hoje, porque tudo parece um conto, né? Não sei se vocês perceberam. E parece um conto contado pelo esse velhinho. eu É, acho que ele até comenta no episódio todo lá, que ele episódio fala. eles botam lá, tipo assim, o nome do episódio é a história de fulaninho, história de não sei quem, história de Aham. ciclano. Então eu achei interessante isso. Eu acho que esse velho, ele até comenta no episódio, que ele fala assim, o meu destino está ligado a, tipo, ver o desenrolar do seu destino, tipo, meio que falando assim, sem o Hyakimaru ver, mas contando pra gente isso. E eu não sei dizer, porque agora eu não lembro de reconhecer a voz. Mas tem uns pedaços que é como se tivesse um narrador de fora contando o que estava acontecendo. E aí, assim, a voz do narrador, assim, agora de memória, lembra um pouco a voz do velhinho. Não posso afirmar que era a mesma pessoa, Aham. mas, tipo assim, era uma voz que se assemelha. Eu acho que nesse ponto eu concordo bastante com o João, tipo, eu acho que ele teve um bom tempo de cena, mas eu concordo na parte que poderia ter contado um pouco mais da história dele. Ter mostrado ele jovem, como ele chegou naquele estado, se ele Porque era... ele é meio que o mentor também, tá ligado? Daquilo Não, ali ele é tudo. muito foda. E ele é muito irado, cara. Pô, Ele agora ele fala assim, um velhinho, aí vai e tira aquela espada lá do cavaquinho dele, do Pô, pagode. mano, exatamente. Ele tirou a espada do cavaquinho, mano. Ele é tipo Zeca Pagodinho espadachim. Exato, porra. Só Eu achei... discordo um pouco. Acho que não era muito necessário a história dele. A história dele não era o foco, né? Como se estivesse Não, contando um conto. necessário não era, realmente. Mas é que eu Eu gostaria gostei de da ver. maneira que foi feito esse senhorzinho. Tipo assim, acho que é um dos maiores pontos pra mim. Porque foi algo que eu, tipo assim, eu não via há muito tempo. Tipo assim, ele pode até ser um pouco mentor. Mas eu acho que ele é mais um. Ele acompanha a história. Ele ajuda de vez em quando, mas Aham, ele acompanha mais a história. Sim. E ele é como se fosse a gente, descobrindo junto com a gente. E para sim. contar, às vezes, pra gente o que está acontecendo, que a gente não sabe. Por exemplo, quando o Hyokimaru tá no chão, tipo, segurando os ouvidos, ele fala: Ah, agora por que ele tá assim? O Dororo fala. Aí o velhinho fala: Ah, é porque isso aqui, isso aqui. Ele explica pra gente. Sim, sim. Então ele é como se fosse o autor falando pra gente sobre a história. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando aqui comigo mesmo, tipo assim, o sacerdote, que é esse velhinho, ele é um único
se eu não me engano, que consegue ver a aura, né? A aura, não a alma das pessoas, né? Igual o Hyakimaru. Hyakimaru. Certo? Não sei se tem outra pessoa. Vocês lembram de alguém mais? Não A sei, não eles ser deram a demônio? entender que pessoas cegas faziam isso. É. Não, porra, mas não é pessoas cegas. É tipo. Foi o que ele deu a aquela pessoa entender. cega. Foi o que o velhinho deu a entender. Na verdade, eu acho que seriam pessoas cegas que tiveram contato com, sei lá, algum tipo de aura demoníaca, por exemplo. Porque, tipo Pode assim, ser. o Hyakimaru nasceu disso e a gente não sabe a história dele, mas já vê quando Então, ele era é mais isso que eu novo. fico pensando. Eu fico pensando, caraca, se talvez esse velhinho tenha passado tudo que o Hyakimaru passou também. Nesse Ou ponto, não. eu acho que até voltando nesse ponto que você tinha falado de mostrar a história dele, eu acho que teria sido melhor o seguinte, tipo, eu não desgostei de como foi feito, até no caso, concordo com o Josa nessa parte que, tipo, esse personagem foi bem construído, porque também fica esse ar misterioso nele, porque ele aparecia só de vez em quando e sumia, e ficava, tipo, caralho, quem é esse dali e tal. Então, tipo assim, isso ficou maneiro, só que eu acho que eles poderiam, pelo menos, sei lá, ou lançar um spin-off ou lançar um OVA, tipo, contando a história deles. Porque nem o estilo dos episódios. Tipo, a história de falando de tal, botava assim, a história do sacerdote. E Sim, aí sim. contava ali, tipo, episódio à parte, separado das temporadas e tudo mais, só pra mostrar mais a história dele. Você influenciar diretamente a temporada. Aham. É porque já é uma obra fechadinha, né? Não tem por que ficar mexendo numa obra Exato. tão bem feita, tá ligado? Se Tipo, mexer as coisas que eu demais. senti falta, não acho que pesaram pra influenciar, tipo, negativamente o anime. Eu acho que o João falou um negócio importante aí, que é uma obra fechadinha. Eu acho que esse foi o objetivo dele. Fechar direitinho. Não sei vocês, mas assim, tem muitas obras que eu acho que eles não fecham tão bem assim. E já vamos puxar agora pro. O que vocês acharam do final aí? Porque o Rafael, tô sabendo que não gostou tanto. É, eu achei, se tu falando de falar aí de final fechadinho, eu achei que fechou as histórias meio que paralelas bem, mas o final da história mesmo, tipo assim, a última cena, não é o episódio inteiro final que me decepcionou, mas a última cena, cara, pra mim, tipo assim, de tudo que foi o anime, ele ficou, tipo, muito jogado pra mim, tipo, e não teve nada, tipo, a gente teria até outros pontos pra falar, né, que durante o anime inteiro ficou aquela dúvida: Dororo é homem ou é mulher? É um menino ou uma menina? A gente ficava até discutindo aqui se era erro da legenda, se não era, para saber se o anime, o pessoal que estava legendando errado. Mas, tipo assim, teve toda essa dúvida, aí chegou um ponto que a gente passou a ter certeza do que era o personagem. Mas, tipo assim, pelo menos biologicamente, mas chega no final e só, tipo, mostra crescido, mas não tem, tipo, nenhum diálogo. Eles passaram praticamente o anime inteiro, tipo, juntos, sofrendo pra cacete, aí chega no final, tipo assim, e só mostra os dois, então, tipo assim, aquilo ali pra mim foi bem decepcionante. Quando eu terminei também, tive a mesma sensação um pouco do Rafael, mas eu entendi o seguinte da obra. Ele funciona muito como um conto, contando uma história de algo que passou há muito tempo. E eu acho que esse final é o que mais diz sobre isso. Porque quando você termina a história, o que acontece? E viveram felizes para sempre. Então é uma coisa, tipo assim, tipo, ninguém se importa no Felizes para Sempre. Porque, tipo, o conflito já acabou. E eu acho que é o que eles quis passar isso. E eu acho que até foi um pouquinho mais trabalhado do que um Viverão Felizes para Sempre, porque eu gostei, porque foi uma coisa que eu não queria, mas foi uma coisa que eu acho que ficou diferente. Eu acho que ficou acolhedor no final, a sensação. Eu tava discutindo isso com Folie. Eu acho que eles não ficaram juntos. Porque ela tinha um destino, né? Que ela queria fazer o que o pai queria e tal. E ele queria viver, porque ele nunca tinha vivido. Então ele foi embora e abandonou ela. E ela cresceu e ela tá correndo para o Dororo. E o Folie, a gente ia comentar um pouco mais cedo, ele achou que eles se encontram, mas na minha concepção foi uma coisa mais metafórica, que ela sempre procura ele, mas nunca chega. Foi isso que eu entendi do final. Eu concordo muito com os pontos que vocês falaram. No caso, tipo assim, a minha opinião do final o final em si, eu gostei muito, tipo, sei lá, não teve nada muito especial, mas foi uma sensação, tipo, muito agradável. Tipo,
Tipo, eu gostei de como terminou, eu só não gostei de um pouco antes, que eu realmente não entendi o porquê que a mãe dele morreu ali. No caso, eu até conversei isso com o Joioso antes, ele me explicou alguns pontos que, tipo, nas teorias que fez bastante sentido, mas eu fiquei tipo, cara, por que que a mãe dele não saiu lá de dentro da casa que tava pegando fogo com o irmão? Porque, porra, ia ser um final muito mais lindo se, tipo, eles saem lá de dentro, sei lá, a mãe abraça os dois e, tipo, fala assim, meus filhos, só isso, tá ligado? 3 pontinhos depois. E depois corta aquele final. Eu realmente fiquei com... Porque o cara que meio que pega o Hyakimaru quando ele tá lá, bebezinho, Aham. dá o corpo pra ele também tava nessa cena e que, tipo assim, não explica o que aconteceu com ele. Só falam que a mãe e o irmão morreram, mas, tipo, ele não aparece depois. Então, mas ele ter Eu não morrido tô nessa aqui cena, o pra ser o Joioso até... advogado. É, exatamente. Eu ia até falar, mas se quiser Nossa, falar, pode falar aí. vocês acabaram de estragar o final pra mim. Eu tava achando o final mó bom, mas agora eu tô Não, com não, raiva vou também. consertar, Não, vou não. consertar. Essa parte não é o final. Essa O parte que não é o final. Não, acontece? mas vocês já falaram tanta coisa aí que eu fiquei mal, cara. Quando o irmão dele entrega o olho, o que eu entendi foi que meio que ele quebrou o contrato com o demônio. E por isso ele ia morrer. Tanto que ele sofre muito e cai no chão. E quando ele ia morrer, a mãe dele falou: tudo bem, agora eu já ajudei o Hyakimaru que eu podia. E eu não quero mais. Tipo, e agora eu vou ficar junto com você na morte, para sempre. Foi isso que ela falou. E o padrasto, porque ele morreu. Porque eu acho que ele morreu, né? Eu não, esse agora é para todo mundo ouvir. Eu não falei ainda que foi isso, não. Tava achando também que era meio do nada. Mas agora o que eu pensei, eu acho que ele morreu porque se vocês notarem, antes dele achar o Hikimaru, ele tava com o sentimento que ele ia se matar, tentar se matar novamente. Não, é exato. Ele tentou, inclusive. Ele olha pro barco onde ele vê a criança e fala: tá bom, eu tenho mais uma coisa para fazer. E quando essa coisa foi concluída, ou seja, o Hikimaru recuperou a sua humanidade, ele conseguiu viver, ele não tinha mais motivo, entendeu? Então, pra que ele vai sair? Ele não... Não, isso aí eu concordei bastante. Fez muito sentido pra mim. Além da frase que ele falou também, o padrasto dele falou também, né, o cara das próteses. Ele falou naquele momento que o... Tem uma cena que o demônio vai lá, pula em cima dele, e o demônio olha pra ele e não ataca ele, ataca o velhinho. Porque o demônio, pro demônio, o cara tava morto já. Então não precisava ser Exato. atacado. E aí depois tem a outra E ele queria cena morrer nessa dele. cena. Exato. Tanto que ele deixou, ele tava assim, me Exato. mata. E aí o que acontece é que quando ele encontra o Hyakimaru novamente, o Hyakimaru bota a mão no rosto dele e fala que sabe quem é ele de verdade. O mesmo monstro que não atacou ele vem rastejando, tipo assim, o que sobrou e dá uma mordida na panturrilha dele. Tipo assim, isso já é o sinal que, tipo assim, ele voltou a viver. E logo em seguida ele fala também, pô, eu acho que eu readquiri a chance de poder morrer, o direito de morrer. Eu readquiri o direito de morrer agora. E aí, então, ele foi em busca disso, entendeu? Cara, o que ele fazia, o trabalho dele anterior era foda, tá ligado? E ele fazia aquela parada das próteses pra ele se sentir melhor. E pegando um Entendeu? pouco dessa cena que você falou do demônio que mordeu a perna dele, pô, se eles tivessem prolongado um pouquinho mais a cena do Hyakimaru chamando ele de mãe, eu teria chorado, porque aquilo ali foi engraçado pra caralho. Pô, E, tipo, cara, extremamente sentimental, mano. Eu fiquei, tipo, muito Eu emocionado achei quando ele incrível falou isso. também. eu fiquei, cara, eu te falar que eu também Achei Porra, fiquei. aquilo incrível. dali foi de Porque fuder, todo cara. mundo tava esperando Pô, que ele falasse um pai, mas o mãe, mãe é um negócio exato, muito, tipo, muito, acho que foi muito nesse negócio de único, né, cara? acolhedor, entendeu? Tipo, de ter pego pra cuidar e abraçar e, Exato. tipo, E E mãe, faz mãe é muito sentido, amor, muito parada. porque ele representou a mãe ali. Sim, sim. E o Hikimaru não sabe o que é mãe. E, tipo assim, e o que ele sabe que é mãe, o significado é esse. o Então, por isso que foi significado legal, de né? mãe, na verdade, pra ele aprendeu com o Dororo. Então, talvez esse mãe tenha sido do que o Dororo lembra da mãe dele e Sim. falava pro Hyakimaru. Teve também aquela cena, né? Porque a mãe dele falou, tipo assim, ah, agora eu não posso mais salvar você, alguma coisa assim. Quando eles estavam lá naquela área lá que tinha aquele muro, que eu esqueci o nome. Tinha aquele muro com aquele fantasma que era um lobo de Vamos, fogo. vamos. Isso, bom. Ele, tipo, a mãe dele falou uma coisa e, Raposa, tipo, não era uma raposa depois. de fogo, não? Coisa do tipo assim. Era a Raposa de Nove Era a Caldas. raposa de É, uma clube, pô. aí, tipo, a mãe dele falou um negócio pra ele nessa cena que era alguma coisa, tipo assim, agora eu não posso mais salvar você. E depois, antes de acontecer esse negócio do Hyakimaru chamar ele de mãe, o padrasto também falou assim, agora eu não posso mais salvar você, tipo, quando não ia dar prótese e tudo mais. Então, tipo assim, ele meio que fez as conexões, porque ele sempre fala,
aquilo era minha mãe, ele falou isso, esse aqui Sim, também sim. falou isso, eu sinto carinho por ele, e pá, tipo, O nome conectou disso é as mãe. cenas. É, Ele entendeu que o nome disso era mãe, né? Pô, muito então, foda. tipo, foi Cara, é um muito anime assim, muito emocionante, cara. Não é um anime qualquer, não. Não tá numa prateleira de anime qualquer. Eu acho que, tipo assim, eu não. Agora eu não tô querendo entrar muito no mérito, tipo, ainda das nossas notas e nem se é bom ou ruim. Mas tinha uma coisa que eu acho que todo mundo concorda é que não é um anime qualquer. Não é um anime que você vai ver sim. e não vai mudar minimamente ideias suas ou vai fazer você pensar um pouco, sabe? Tipo, é um anime realmente que, pô, eu depois Às que eu vezes nem acabei de pensar ver, eu muito, né, mas fiquei. sentir uma coisa diferente Senti, também. você sente algo diferente. Tinha muito tempo que eu não sentia isso vendo um anime. Isso eu posso afirmar pra vocês. Assim, o que eu também. Uma coisa que eu adorei, cara, foi que ele trouxe uma questão que eu acho que na história humana sempre trago. Tipo, uma questão que sempre vem a gente. É como se fosse uma escolha de Sofia. Uma escolha muito difícil que eu quis dizer. Que é o seguinte: que sempre na história da humanidade sempre trazem isso e sempre tem pessoas que têm opiniões contrárias a isso. É sempre uma escolha muito difícil. Que é: você vai salvar uma pessoa ou você vai salvar várias delas? Sim, eu peguei esse dilema também. E é um dilema muito antigo. Tipo assim, várias obras falam dessa. Só que eu gostei muito de como ele tratou dessa forma, sabe? Uhum. Tipo assim. E eles não dão uma certeza pra você, sabe? Eles não estão Não falando, é Dororo, o. o Hyakimaru tá certo. Se você vê, o Hyakimaru fez muita cagada. Exato. Cara, O isso Dororo daí até fala tem assim: dois estamos pontos que. fazendo certo. Então, tem dois pontos que eu acho que, já que você entrou nesse assunto do certo e errado, que eu queria entrar numa discussão que é, primeiro, sobre o pai dele, a atitude dele de entregar o filho, né, dessa forma para os demônios, é uma tirada da Bíblia de Abraão, tá ligado? Que o Abraão, ele vai lá e entrega o filho, Deus dá um filho para ele, e Deus fala que ele tem que entregar esse filho para Deus, pra morte, tá ligado? Tipo assim, tem que matar o filho por Deus, pela fé dele, é um homem de fé. Tipo assim, eles tiraram um pouco de referência disso, com certeza. E eles aplicaram nesse contexto que o Joioso falou, sobre o certo e errado, salvar muitos, salvar um e matar um e salvar muitos, ou matar muitos e salvar um, e por aí vai. Tipo assim, não tem. Eu até agora, tipo assim, o cara é um filho da puta, é sanguinário, mas, tipo assim, ao mesmo tempo, o cara. O objetivo principal daquilo Exato. dele não era poder, era gerar uma paz pro povo dele. É o Entende? que torna o Então, dilema complicado. exato. Tipo assim, essa parte, tipo assim, que eu gostaria de conversar com vocês agora. Mas depois eu tenho outra também que é sobre a relação dos dois irmãos. Mas aí vamos finalizar isso aqui. Mas e você fica do lado, às vezes, do pai? Não sei. Não sei se vocês ficaram. Eu acho que não fica, não, porque a trama não deixa a gente ficar. Deixa a Eu gente não Eu ficar com acho fiquei, muita mas eu vou raiva. explicar também. Não sei. Mas, por exemplo, teve uma parte que eu não fiquei do lado. Mas, assim, eu não fiquei do lado do Hikemaru, que foi da vila dos insetos lá, onde ele mata a vila inteira de fome. Basicamente foi isso que eles fizeram. E o Dororo fala que, tipo assim, não foi sem querer que ele derrubou toda a gasolina para que eles não incendiassem nada. Só que ele incendiou todos os arroz da vila e, eventualmente, eles iam morrer de fome. Então, tipo assim, vários momentos da trama fala assim, será que o pai tá certo? Será que talvez entregar esse filho, essa única pessoa, vai ajudar a terminar esse mundo de guerra? Será que não foi um tratado de paz, né? Realmente. Eu acho que esse dilema ficou E bastante. eu citei a vila porque é uma coisa parecida. Porque eles Sim, também recorrem aos Todos os demônios lugares tinham uma parada assim, para né? salvar da Todos que tinham guerra. alguma relação com algum dos demônios era assim, né? Eles estavam meio que fazendo oferenda. Tinha uma lá no início também que era aquela que era uma lagartona, na segundo ou terceiro episódio, eu acho. Tipo um lagarto, alguma parada assim, que também era mais ou menos assim. Os caras, que o cara tipo, levava os viajantes, né, pra levar lá. os viajantes pra lá. Então, tipo assim, o mundo tava cheio já desses Exato, já estavam demônios. coexistindo. Exato. Então o cara podia também estar cansado. A gente tá fazendo o papel do advogado do diabo, né? Sem trocadilho infame, mas, tipo assim,
é muito isso, entendeu? Tipo assim, talvez esses demônios já estivessem ali há muito tempo e o pai dele, o Dojo, sei lá, não lembro o nome desse cara, Daigo. O Daigo, ele já não tava aguentando mais e ele via que ele não tinha mais força pra lutar contra eles, então ele foi resolver fazer um pacto entregando o filho dele, tá ligado? Tipo assim, é algo romantizado pra cacete, tá ligado? E eu nunca entregaria meu filho pra uma parada dessa. Não, o meu ponto é Mas. exatamente essa pegada, né? E a reação dele foi positiva. Ele riu, ele falou, graças a Deus. Exato. Sim, porque eu acho que ele já tava pelo bem maior, entendeu? E isso é uma Ele discussão não olhou pra eterna. aquilo ali como filho dele, entendeu? Desde o Sim, início ele não olhou como filho, exato. tipo, olhou como uma oferenda. Sim, então, ele e a mãe ali é o racional contra o sentimental, entendeu? Tipo, não tinha muito. E não usando o sentimental como demérito ou pejorativo. É tipo, existe Sim. essas duas maneiras de raciocínio que são válidas, entendeu? O racional e o seu emocional. E o engraçado agora que você acabou de falar, João, eu vou até puxar pra isso, e que o filho, o outro filho no caso, ele é a junção dos dois. Porque ele é racional em pensar que tem que destruir o Hakimaru, só que ele faz isso de uma maneira sentimental. Sim, ele Não, mas ao nunca mesmo brigou, tempo, no tipo assim, de cara início. com. No início ele não ia sair na porrada com o Ele queria Hyakkimaru. conhecer o irmão. Ele queria conhecer. Só que o Hyakkimaru tava, tipo, porra, Exato, já tava puto, já foi, porra, a puto da vida toda cara já, sem meus entendeu? membros. É. Tipo, quem é você, tá ligado? Me irmão Exato. cacete. E, cara, eu gostei muito dessa relação, desse embate dos dois. E eu digo mais na luta, não. Na luta, toda luta o moleque levava um corte na cara. Mano, aí no final, quando ele pega os dois olhos, um no corte e o outro no corte do olho, e aí tem uma outra cena no finalzinho que o Hyakimaru faz um outro corte na testa. Eu falei, mano, vai vir o olho de outra pessoa aí daqui a pouco, tá Vai ligado? botar o quarto O cara olho vai já. virar uma aranha ali, né? Cheio de O, corte na cara, mané. o Tahomaru, eu acho legal esse personagem assim. Porque, Eu Eu achei achei muito bem maneiro, construído, né? eu achei ele de porque eu verdade. torci um pouco pra ele. Eu vou falar a verdade. Porque ele, ao contrário do pai, ele não faz isso por ambição. O pai ele faz muito por ambição. Ele quer ser um bom governante, quer ter muitas terras. Sim, O para não é o Tahomaru povo, né? não. E o Tahomaru faz isso pelo bem do povo dele. E você vê que o Dororo realmente parece uma criança. Quero o meu corpo, esse é meu brinquedo, sabe? Tipo, Dororo não, o O Hyakimaru. Hyakimaru. Justo, tá muito isso aí. Travou, Não, travou. e isso também é uma parada, né, cara? O nome da série não é Hyakimaru, Exato. é Dororo. E outra parada que me irritou na legenda da plataforma de streaming que eu assistia, Não vou citar pra não perder o patrocínio. pra não perder o vacilo, que se quiser patrocinar nós, eu falo bem de todos, na Porra, pra hora. caralho. A gente abre falando bem. Que caraca, cara, que nervoso que dava toda hora da legenda que a Dororo, não sei, falava Hyakimaru, sendo que ele tava chamando de Aniki, que é irmão, tá ligado? O tempo inteiro chamando de irmão, É, irmão. Aniki E e aí, aí tipo aparecia assim, Hyakimaru. para, cara, ninguém nunca falou pra ele que o nome dele é Hyakimaru, como é que ele sabe que é Hyakimaru? Tá ligado? Para. É, porque ele escreveu, mas ele não tem dedução. Sim, cara, não tinha, ninguém sabia o nome dele ainda. Só que isso fica estranho no momento. Tem um momento que eu acho que alguém vê o Dororo sendo sequestrado. Não, acho que é o pai, que ele tá passando assim, e ele grita, Aniki, Aniki, e o pai deduz que é o Hyakimaru e vai na direção certa. Vocês lembram dessa parte que foi o reencontro? Eu vi que o cara Você tava Eu não vi levando isso, no não, tem cavalo. isso. Que na legenda Desgraça. faz sentido. Só que, tipo assim, ele fica gritando Aniki. É, eu acho que ele só, tipo, juntou os pontos, né? Porque um pouco atrás na caverna ele falou, tipo, tem alguém que, tipo, realmente se importa comigo e tá comigo, tipo, dessa altura e tal. Então, tipo, às vezes o cara, assim, forçando a barra, às vezes o cara, tipo, só estalou assim, falou, porra, será que? E aí, só que na Eu lembro que legenda nessa tava o parte eu achei Hyakimaru. estranho. Eles deram a entender que foi algo tipo, coincidência. Mas assim, foi estranho, eu achei. É, eu acho que a única coisa que se eu fosse criticar mesmo de tudo seria a legenda mesmo, porque Cara, a confundiu legenda algumas tava partes. fraca, cara. Tava muito É. fraca dessa plataforma de streaming. Que a gente não vai citar o nome aqui. Que não podemos falar. Jamais.
Mas se patrocinar, a gente fala bem da legenda. E aí a gente fala bem na legenda sabe- de outro anime, não desse, porque aí É. também vai pegar Senão muito fica hipócrita. É. foda Aí, demais. galera, vocês sabem qual é o estado que eu mais gosto? Amazônia. Sabe, a Amazônia? Amazônia. Ah, cara, tá. entendi. Puta que pariu. Eu vou encerrar, né? Alguém quer falar mais alguma Acho que coisa a gente aí? pode botar pra desligar, né? Que se terminar com esse belo. Alguém tem mais aí? Cara, eu acho que eu falei tudo, cara. Tudo eu gostei muito dos demônios bem feitos. Ah, é. Eu tenho uma ressalva aqui que deixei passar. Que foi Ah. sobre o final mesmo. Tipo, a cena da Dororo correndo e, tipo, aparecendo ela mais adulta, encontrando Hyakimaru. Que o Joyoso falou que é, entendeu, metaforicamente, como se ela tivesse ficado correndo atrás até encontrar ele. Uhum. O que ficou subentendido pra mim, quando o Hyakimaru fugiu, é que ele, tipo, foi viver a vida, conhecer as coisas e tudo mais, e que aquilo ali foi só um corte de cena, tipo assim, eles se encontrando, né, depois de um certo tempo, depois, tipo, meio pra cumprir a promessa que eles fizeram a Mio, tipo, fizeram uma promessa, assim, entre aspas, né, de ter criado aquele campo de arroz dourado enorme, que era o sonho dela, e daqueles garotos e daquelas crianças no geral, né, que estavam pode crer. naquela casa. Então, Sim. assim, eu não achei que, tipo, não foi muito metáfora, pra mim foi mais visual mesmo. Tipo, só teve o corte do tempo e Aham. foi isso. E aí, galera, nota pra vocês? Pra mim é um bom 8. Eu dei um 8, mas seria um 8,5, quase 9. fácil. Eu dou 9, eu dou 9. Eu dou um 8 porque, tipo assim, tem muitas qualidades, mas Por mais que eu também não tenha achado que não é pecou, eu tão senti falta de algumas absurdo, entendeu? coisas. Não é uma parada assim que eu olhei e falei, caralho, essa porra, eu nunca vi nada igual. Eu vi Sim. coisas iguais, coisas parecidas, entendeu? Tipo, já na minha trajetória de sommelier, entendeu? Então... Mas eu acho que essa é uma safra mais original, assim, porque ela veio antes. Veio antes, exato. Tem que dar seu valor. O Mas eu acho que é retrogosto isso, clássico, um 8 né? quase 9, né, cara? Um 8 quase 9. Eu concordo com essa nota. Não, eu daria 9 também, porque acho que o que pegou... Cara, eu até daria 10. Tipo assim, óbvio que um 10 seria um pouco forçado, mas o que me incomodou mais foi só esse final, assim, do resto, pelo que o Júlio falou, para um anime da época, para um anime que, assim, tinha um outro estilo quando foi produzido. Outros tempos, né, cara? E agora não teria. Eu acho que o que pesou para mim mais foi esse final, que não achei ruim de todo sentido. Agora, com o que o Foley falou, até realmente é algo que encaixa, porque o final tem essa parte esse fundo meio dourado deles se encontrando. Mas assim, eu esperava que pelo menos mostrasse alguma coisa. Não que eles ficassem juntos, mas que mostrasse que pelo menos eles se reencontraram, e que, mencionando ou não essa parte do arroz, então, mas eu acho que para mim foi o 9. Eu comecei assistindo meio desacreditado, mas quando você chegou assim, logo um pouquinho no início, depois dos primeiros episódios, o anime me prendeu, tanto com as lutas quanto com a história, então para mim é um 9. O que eu acho do programa de hoje, na minha humilde opinião, é que tem muita coisa ainda pra falar sobre Dororo. Talvez a gente não tenha pego. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai escutar a gente, que tá escutando a gente, que vai, tipo, saber sobre coisas como teorias, como o Foley falou, que podem até deixar o anime mais grandioso ainda do que já é pra gente, entendeu? Porque é uma obra de arte. Uma grandíssima obra de arte. Então deve ter Exato. coisas Por mais que você não subjetivas pegue algumas ali. coisas, você sente que aquilo ali é muito bem feito. Sim, exato, entende? Então, eu acho que, tipo assim, eu convido quem tá escutando a gente, porra, mandar mensagem pra gente, tá ligado? Depois que assistir. Ou até mesmo você que já assistiu e gostou aqui da resenha. Manda mensagem pra gente, porque a gente quer saber se tem alguma curiosidade a mais. A gente fala num programa futuro. Já pode caçar a gente lá no Instagram e procurar a postagem aí que vai ter. É o mesmo nome do grandioso podcast. Então, galera, eu acho que é isso. Beijinho pra quem hoje? Um beijo ou um abraço? Vocês têm que decidir se é beijo ou abraço. Pode mandar os dois, né? Que a gente, a galera aqui, a gente chama nossos ouvintes e tudo mais. A gente manda beijo e abraço. Pra quem? Hoje? Hoje um beijo e abraço pra quem? Deixa eu ver. Acho que pra galera que concorda com meus pontos, né? Cara, não vi na cabeça. Eu queria mandar um abraço pra galera que também acha
que o Hyakimaru foi um meio babaca que abandonou a Dororo no final. Eu Usou quero ela mandar, pra então, conseguir o corpo e falou, valeu. eu quero então mandar um beijo e abraço pra galera que, pô, achou o final visual e bonito pra caralho, sem ter esse negócio aí de metáfora e que abandonou, entendeu? Eu digo Tá lá. mais, cara. Eu vou mandar um abraço e um beijo e talvez um aperto de mão pra uma galera aí que talvez patrocine o podcast. Puta Eu que diria pariu, que esse vai daí é encher bom. nossa barriguinha. Infos secretas, hein? Infos secretas, estamos aí em Talvez nos busca próximos de um episódios eu não sei se são patrocinador secretos. master, entendeu? Vamos ver aí o que vai, vamos ver. E aí, Rafael, beijo e abraço pra quem? Tem hoje? Não tem então, né? Não, eu acho que o Rafael não tá muito... Não, tava no mudo. Tá mutado. Eu concordo com o Joês. Agora que ele falou fez mais sentido. Hyakimaru usou Dororo pra conseguir o corpo e depois largou. Beijo, tchau. Então, Então foi isso, né? No final Então, rolou vou uma treta fazer- aqui. Eu vou fazer então igual o Hyakimaru, caraca. mandar um beijo e tchau pra galera. É isso. Valeu, Isso aí, meus galera. Valeu, meus Dororo. Valeu, Degustando. rapaziada. Valeu.